Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje a gente tem um encontro de embaixadores. Isso mesmo, nós estamos aqui na De Casa, no meio da amostra da De Casa, porque começou desde o dia 12, né? E particularmente esse espaço, que é um espaço maravilhoso, a gente aproveitou para gravar aqui. Hoje a gente está no espaço do Roberto Devsky. Roberto, você começa então, fala um pouquinho da impressão, né? Porque tem 3 pessoas maravilhosas que participaram aqui. Tem uma honra, né, ter sido feito parte desse projeto, assim como vocês, esse espaço aqui, voltando para ele agora, né, porque a gente veio no dia da inauguração e só agora, assim, uma impressão fantástica mesmo, o trabalho feito pela Márcia Devsky Ferreira, minha irmã, né, pela Márcia Veneno, exatamente, a Márcia Veneno e a Valéria Serápicos fizeram a ambientação, todo o projeto desse espaço. Eu estou me sentindo em casa, porque elas utilizaram realmente o tema da medicina natural, da fitoterapia, né. Particularmente, você desenvolve um trabalho que é incrível, né? já de longa data. Obrigada. E aí tem um instituto que, de certa forma, acabou criando uma personalidade. Eu não consigo, por exemplo, embora tenha o programa, mas eu não consigo desassociar, por exemplo, quando falar de você, falar do instituto. Eu queria começar um pouquinho por essa relação, porque, embora a gente vai falar, lógico, tem que falar um pouco sobre câncer de mama e etc., mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouco sobre propósito, se o Roberto me permite, né? É um tema surpresa aqui, mas assim, a gente está muito no momento falando sobre propósito no mundo de desenvolvimento pessoal, treinamento, essa coisa toda, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho se para você a sua relação com o Instituto tem essa questão do propósito por trás muito forte, e aí de certa forma é o que cria a identificação. Se o propósito de uma pessoa gera essa identificação dela com a causa, com o trabalho que ela desenvolve? Eu acho que totalmente. Você só pode, é clichê, mas você só pode realmente abraçar uma causa pelo amor ou pela dor, né? No meu caso foi um pouquinho dos dois, né? A dor, que é uma dor imensa, você se sentir, você se ver diagnosticado com um câncer, é uma dor imensurável, é devastador. Se eu falar para alguém é gostoso, não é, para com isso, não, eu não senti nada, então viva bem para sair limpo de todas as fases que a gente passa, porque eu acho que isso é o maior conselho que eu posso dar para qualquer pessoa. Viva intensamente o seu sofrimento, o seu momento de reclusão, que a gente tem muitos momentos de reclusão, o seu momento de por que eu, para depois você conseguir entender por que não eu, por que você tinha que ser blindada, né? O que te permitiria ter uma blindagem e você não ter câncer. Mas foi através de construir toda a minha existência, né? A minha reconstrução existencial foi anterior à minha reconstrução mamária, né? Que demorou 11 anos. Então eu me reconstruí antes, eu resgatei muita coisa. Se eu disser que o câncer é o grande divisor de águas da minha vida, eu não estou errada, não estou exagerando, ele é de fato e acredito que seja na vida de muita gente. E eu acho que sim, que as pessoas, elas, quando os propósitos, eles vêm às vezes na marra, né? Quando você não entende. Eu sou uma enfermeira, quando a minha filha chegou na minha vida, ela é adotada, eu saí um pouco da enfermagem para poder cuidar melhor dela, para poder educá-la, para ela, porque ela não tinha sentido de família, ela não sabia o que era pai, mãe, tio, tia, nenhum sentido, porque ela era uma criança abandonada. Então eu quis dar esse valor de família, eu quis passar o que é carinho, o que é mãe presente, e isso foi muito intenso realmente, foi uma fase muito intensa para mim e para ela. Meu marido trabalhava em São Paulo na época, de maneira alguma ficou à parte, mas ele tinha a parte dele muito importante quando ele chegava, mas aquele miolo aquela pilastra que você tem que construir dentro dela, é nos segundos do dia a dia que acontece. Sim. E aí, quando eu vi, o câncer me trouxe de volta, me arrebatou de novo para a área da saúde, e hoje eu me sinto muito próxima,
da enfermagem, da área médica, de tudo, né? Hoje em dia, aliás, falar de enfermagem, de área médica é uma coisa tão fugaz, porque a gente tem que falar mesmo de globalização de atendimento, de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, é disso que a gente tem que falar, né? Não é só a Gils, enfermeira, o Dr. Roberto Debski como médico, é uma equipe, a gente tem sempre que falar do ponto de vista de equipe, só assim alguém vai ser bem atendido. Tá, e aí vamos lá para as pessoas que conhecem um pouco já o Instituto, né? A gente está falando do Instituto Neumama, mas assim, por trás do Instituto tem uma pessoa que está lá, que é a Gils, né? Que está realizando a sua missão de vida, que está trabalhando o seu propósito. A gente pode definir esse propósito como um propósito de acolher as pessoas que passam por essa dificuldade de uma doença que é tão pragmática, porque às vezes a gente fala, olha, eu tô com tal doença, sei lá, com uma gripe, eu tive uma trombose, tive a própria diabetes, são doenças bem complicadas, né? Aí de repente a pessoa chega e fala assim, pô, tô com câncer. Parece que nem querem falar esse nome. Tem todo um peso, né? Um valor emocional, né, Roberto? Não sei se... O estigma da doença, que era muito pior há anos, décadas atrás, porque hoje praticamente você tem, a maioria dos casos de câncer se transforma em doenças crônicas devido à evolução dos tratamentos. Claro que a gente deve olhar para a dinâmica da função das doenças e tudo mais, e ter essa abordagem, como a Gilze falou, multidisciplinar, transdisciplinar, mas quando se tem um diagnóstico de câncer, muitas coisas vêm à tona, né? E a pessoa fala, inclusive em sentido assim, será que eu mereço isso? O que eu fiz? Como se fosse um castigo divino. Tem um cenário de falarem assim, sabe, é uma doença psicossomática, ou então assim, tem a ver com emoções, então assim, aí a ideia é que tem assim, a pessoa está com câncer, então ela tem algum problema emocional, né, assim, como se a culpa fosse dela de ter aquela doença, né, como se fosse... A gente falar a doença ruim, que as pessoas não queriam nem falar o nome da doença, o câncer, até os conceitos de hoje em que você acaba até às vezes culpabilizando a pessoa, mas não existe isso, né, porque as doenças elas são na pessoa, e a pessoa não é só um corpo, e ela não é só uma mente ou emocional, nós somos tudo, e a doença acomete esse tudo, né? Esse todo que somos nós. Qualquer doença, quem tem sou eu. E eu não sou um ser isolado, inclusive. Então, tenho eu na minha família, na minha vida, no meu sistema. E a doença não vem caindo de paraquedas. Ela tem uma função, como a gente já trouxe em vários programas isso, uma função muito específica. E quando a gente pode olhar e entender qual é esse complexo contexto, de repente a gente pode, além de um tratamento sintomático, de um tratamento médico, psicológico, a gente pode ter uma visão mais ampla e ajudar essa pessoa realmente a vivenciar esse processo com todas as suas fases, com o diagnóstico, a dor, a revolta, até a aceitação e a busca do tratamento, e a pessoa possa olhar para isso como uma oportunidade de transformar a sua vida e passar a ser uma pessoa diferente, que é o que, quando esse processo caminha de uma maneira fluida, apesar de toda a dor, tudo, a pessoa é uma nova pessoa, como a Gilze mesmo estava falando. Agora, Gilze, tem um aspecto assim que também mudou, que é o próprio diagnóstico e tratamento, assim, né? Antigamente, e eu lembro, como o Roberto falou, né? As pessoas mais antigas nem usavam esse termo, né? Você fala, eu tô com câncer. As pessoas ficavam meio assim, né? Mas hoje, assim, a gente tem um quadro, embora seja uma doença ainda bem complicada, mas a gente tem um quadro bem diferente de décadas atrás, né? Quando tinha essa coisa de colocar, eu acho que tem hoje muitos casos, por exemplo, que a pessoa vai lá e trata logo no início, então não é uma coisa assim, sabe, de ligar câncer igual à morte, como antigamente, né? Ainda é. Ainda tem? Ainda é. Olha, dentro da cidade de Santos tem gente que não fala a palavra câncer. Tá. Chegam no instituto e falam, eu acho que eu tô com aquela doença, com câncer. Então, mas sabe o que acontece? É porque eu não fiz mamografia no passado, e aí pode ser que eu esteja com aquela doença, com câncer. Então, e aí você vê que ela tem uma dificuldade e que isso não adianta, eu não vou tirar. Pessoas novas? Novas. Desde a faixa dos 20 e poucos anos até aquela com 70, 80 anos. Que vem de geração para geração. De geração para geração. Você não fala em câncer que você não vai ter câncer. Tá. Falou de bater na boca, bater na mesa, direto. E não é história, gente. Eu tive em Tocantins, não se fala câncer. Eu estava dentro de uma casa de acolhimento de pacientes oncológicos e ninguém falava que tinha câncer. Todo mundo dizia, então, a minha doença, a senhora sabe que eu tenho. A minha doença, o câncer, isso mesmo. O médico diz que eu tenho isso, não fala a palavra câncer. Na placa não está escrito câncer. Na placa da casa de acolhimento não está escrita a palavra câncer, porque senão ninguém ajuda.
Então, olha como dentro do Brasil existem vários Brasis e os brasileiros, eles se caracterizam por ser muito emocionais, muito sentimentais e justamente por isso, esse tipo de costume de não falar, de não admitir, tem gente que chega no instituto e fala assim, olha, eu tô com câncer, eu perdi a mama, eu vou perder a mama, então eu já quero uma prótese mamária porque eu não vou fazer reconstrução. E eu já quero olhar uma peruca porque caiu o cabelo, eu já vou raspar e já vou colocar. Eu não posso ver a peruca na senhora porque se eu colocar a peruca, como tem cabelo embaixo, ela vai subir, ela vai ficar alta. Quando eu tirar a peruca e você vê o seu próprio cabelo, você vai dizer, ah não, meu cabelo é muito melhor que essa peruca não presta. Então eu tenho mais de 500 perucas dentro do instituto, mas não adianta porque não vai, nenhuma delas vai suprir essa mulher. Porque não é o momento. Então existem coisas que com o passar do tempo a gente aprende a lidar. Qual é o momento de falar com essa mulher, com essa pessoa a respeito da queda de cabelo que vai acontecer de 15 a 16 dias depois da primeira quimioterapia dela. Não tem falha, de 15 a 16 dias o cabelo começa a cair. E tratamento? A gente está com um avanço ou também é folclore? Não, não é folclore. As mulheres hoje em dia têm acesso à droga que mais salvou pessoas no mundo, que é o citrato de tamoxifeno. Então, isso não são dados meus, isso não é palpite meu. Isso vem de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com as associações de oncologia clínica, cancerologia. Por quê? Porque ele faz bloquear, a maioria dos casos de câncer de mama, é porque as células desse câncer, as células cancerígenas são alimentadas por estrogênio ou estrógeno ou progesterona ou ambos, né? Então, com o citrato de tamoxifeno, ele bloqueia essa produção. Então, com isso, se vive mais. Se vive mais, se vive melhor. Tem fogacho, porque tem que entrar em menopausa? Tem fogacho, mas melhor ficar com menopausa do que morrer, muito melhor, né? E a gente tem uma das maiores evoluções da medicina, que são as imunoterapias e as terapias-alvo, que não causam queda de cabelo, que não tem quase efeitos colaterais que são tão temidos, né? E a gente tem para outros tipos de câncer também. Mas o que é importante é a gente perceber que hoje a mulher vai mais ao médico, ela faz mamografia sem tanta resistência, ela compreende que a mamografia causa desconforto e possivelmente um pouco de dor, mas que se fizer no período pós-menstrual, isso é muito minimizado, não pode fazer no período pré-menstrual, que aí vai doer mais, né? Então, existem mecanismos que a gente tem de esclarecimento e a mídia faz um papel muito importante. O que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque a informação tem que chegar até a pessoa, Ari, de uma maneira muito clara. Quebrar tabus. Quebrar tabus. Câncer é sinônimo de morte para muita gente ainda, mas isso parou. Isso não é mais a realidade. Dizer, todo mundo vai morrer de câncer. Se não for um diagnóstico precoce, pode ser que sim. Agora, só vive muito quem não morre cedo. Então, às vezes, o pessoal está lá no instituto, eu chego e falo, gente, vocês viram o acidente de avião que teve, que morreu 300 pessoas, 200 e tantas pessoas? Nossa, nós vimos que coisa. Provavelmente não tinha ninguém com câncer lá. E todos já se foram, nós estamos aqui. Aí elas dão risada, porque você tem que olhar o outro lado. E você, às vezes, quando na cegueira dessa devastação, desse tsunami, que é o diagnóstico, enfrentar um tratamento que te traz perdas significativas, onde você muitas vezes fica descaracterizada, é importante você, aos poucos, ir percebendo que a vida pode ser boa apesar do câncer. E assim, para mim me vem uma ideia, até porque eu tenho pessoas próximas, né, de família, amigos tal, que tiveram a doença, que é quase que um alerta, assim, após a doença, todas essas pessoas, sem exceção, mudaram seu estilo de vida. A gente pode dizer, não sei se eu estou errado aqui, exagerar, que é uma mudança que transforma o estilo de vida? A partir do câncer, a pessoa é outra pessoa? Todas as doenças graves, né, a gente vê isso acontecer. Então, muitas vezes a pessoa é diagnosticada com uma síndrome coronária aguda, tem que fazer uma cirurgia cardíaca, ou ela é diagnosticada com HIV ou com câncer. Todas essas doenças graves que têm um risco de vida real, sério, quando elas vêm, a pessoa precisa reavaliar. Né? O impacto assim, agora eu vejo que existe o risco iminente da morte.
Até então as pessoas não olham para a morte, né? Como se tudo é eterno, não vai acontecer nada, só com as outras pessoas, eu sou como se eu fosse imune a tudo isso. E de repente aquela doença vem justamente com a função de fazer a pessoa reavaliar tudo isso e ela vai mudar. Ela vai mudar, por bem ou por mal, pela dor ou por amor, como falou Jesus, a pessoa vai acabar transformando o significado daquilo que aconteceu. E aí ela passa por todas aquelas fases, Elizabeth, Kubler-Ross, né? Você faz barganha com Deus, você nega, você fica com raiva, até a hora que você fala, não, mas eu preciso aceitar, porque agora eu posso fazer alguma coisa. E existe isso. E com a evolução dos tratamentos, o próprio câncer passou a se tornar basicamente uma doença crônica, o HIV, antigamente, lembra, na década de 80, quando eu estava na faculdade de medicina, aquela doença que também não se falava de AIDS, as pessoas morriam em poucos anos e hoje se transforma numa doença crônica, né? Cada doença com a sua peculiaridade, é claro, mas você hoje em dia tem uma grande oportunidade de viver. Né? Então você vai fazer um tratamento, às vezes é um tratamento agressivo, que vai deixar sequelas, consequências, mas você vai estar vivo e realmente é melhor estar vivo do que não estar. Né? Então se o tratamento te proporciona isso, a evolução dos tratamentos, o diagnóstico precoce, as terapias, então isso é uma bênção. Eu digo que isso é uma bênção. Você poder passar por esse processo e junto com isso trazer todo o significado, todo o simbolismo que aquela doença, que aquelas mudanças, que a participação disso tudo vai te fazer uma pessoa diferente, esperamos que melhor, né? Perfeito. Gente, televisão passa muito rápido, né? Eu vou chamar um rápido intervalo aqui no Pessoas de Valor, a gente volta em 1 minuto aqui com o segundo bloco. Bom, voltei aqui ao Marca Pessoal pela segunda vez, agora como Dindinha, voluntária, auxiliando todos os novos participantes, e a experiência foi incrível, tão maravilhosa quanto a primeira. A primeira eu pude transcender, aprender, eu estava muito travada, muito resistente a algumas vivências, mas eu pude deixar tudo isso de lado e seguir sendo uma pessoa melhor. E esse aprendizado é constante, eu pude vivenciar tudo isso novamente com a oportunidade do pessoal do Marca Pessoal e proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente está falando sobre um assunto que é bem importante, né? Toda vez que a gente fala de saúde dentro da qualidade de vida, do desenvolvimento pessoal, né? Do desenvolvimento humano, as pessoas sempre chamam muito a atenção, né? São os programas de maior audiência, assim, porque parece que não, mas falta um pouquinho essa lacuna de abordar alguns assuntos. E assim, no primeiro bloco a gente estava efetivamente falando daquela doença, né? Entre aspas, que é o câncer. Até que o Dr. Roberto Debs, que várias vezes falou assim, porque às vezes porque ele falou de vários tipos de doença, né? Então ele falou do paciente cardíaco, que às vezes precisa de um transplante, precisa rever a sua vida. Tem o paciente renal crônico que está à espera de um transplante, esperando alguém morrer para poder viver, né? Para dar continuidade à sua vida. O HIV positivo, a pessoa portadora de uma hepatite C que está evoluindo mal. Existem hoje uma série de recursos que levam essas pessoas com doenças significativas, por isso que ele estava falando isso, a gente não está repetindo o estereótipo que a gente não quer que perdure, né? Sim. A gente está falando da doença, mas é da doença grave, aquela doença que realmente vai ter um impacto na vida da pessoa e que vai realmente modificar. Uhum. Tem até um outro lado também, que eu acho que às vezes as pessoas acabam chegando a mim assim também falando, que é assim, por exemplo, foi lá e achou uma bola, né? Aquela coisa assim, achou um tumor, aí é aquela coisa do benigno e do maligno, né? Muitas vezes as pessoas, quando identificam alguma coisa, começa o diagnóstico, já joga
né? Já cai numa depressão por causa do medo. Tem uma possibilidade de ter câncer, qualquer coisa que você acha diferente, fala, mas será que é? E aí até fazer o diagnóstico fica aquela angústia e a pessoa busca, é a né? fase que eu acho que tem. Exatamente. É a fase da espera. Ou até se... Eu lembro que quando eu peguei a minha mamografia, que naquela época, 20 anos atrás, né? Quando eu peguei a minha mamografia, que veio um BIRATS 4, eu fiz assim, graças a Deus eu já sei o que eu tenho. Porque ficar naquilo, não é. Faço plano, não faço plano. Vou fazer químio, será que eu vou ter que fazer a cirurgia? Se eu fizer a cirurgia, eu vou tirar a mama toda, eu vou tirar um quadrante, eu vou ter chance... Sabe, vem tanta coisa que toma 24 horas por dia da mentalidade dessa pessoa, porque a mentalidade não é a cabeça, é a mentalidade. A mente inteira está voltada para esse episódio que está acontecendo. A vida fica direcionada. Eu separei joia, eu aconselhei meu marido com quem ele deveria casar, como é que tinha que ser a futura mãe da minha filha. São coisas ridículas que pode parecer para você que está nos assistindo, mas muito reais. O que a estatística tem demonstrado em relação ao câncer, efetivamente? No Brasil, a gente questiona muito as estatísticas. Não é que a gente questiona, né, doutor? No Brasil é complicado. Complicado, né? Mas o fato é, dentro do estado de São Paulo, isso não são dados meus, são dados da FOSP, da Fundação Onocentro. Se quiser, acessa lá, fosp.sp.br. E aí... A Fundação Onocentro é que dá os números oncológicos do estado de São Paulo. Santos é a cidade no estado de São Paulo com maior índice de câncer, maior índice de mortalidade, maior índice de câncer de mama. São mais ou menos 30% do total de casos, o que é muito, porque os 70% que sobram são os cânceres infanto-juvenis, todos os cânceres em homem, todos os outros cânceres em mulheres e mais os cânceres do sangue, né? Então, se você olhar, é um número muito significativo. E quando a gente fala isso, a gente não está falando somente de Santos, porque Santos é a cidade com maior índice, mas depois de Santos é a Baixada Santista. Então é a nossa região e crescendo de uma maneira um pouquinho mais significativa, mas não tanto quanto continua sendo a nossa região, é a região de Franca, que se acredita muito ao polo calçadista, devido à cola de sapato e tudo mais, que possa causar mutação celular. O fato é que não existem dados eloquentes, uma coisa muito substancial, que a gente possa dizer os porquês, o que se cogita. Porque vamos supor, eu estou no litoral, aí de repente as pessoas vão na praia, a gente poderia falar um câncer de pele, por exemplo, porque está mais exposto ao sol, mas aí é uma ligação muito direta, porque de repente a gente está falando de um câncer de mama que fala assim, poxa, mas e aí o câncer de mama, o que explicaria? A praia vai ter essa relação, a questão ambiental ou o estilo de vida da gente? O estilo de vida, a gente nota, eu vou dar um exemplo assim muito claro. Se você for nos países asiáticos, eles têm, o Dr. Roberto pode confirmar isso, eles têm um índice de câncer de próstata muito baixo, né? Muito baixo. Mas se esse homem for para os Estados Unidos, ele entra para o grupo de risco. Porque ele leva uma vida ocidentalizada, ele muda. Então ele sai daquela hora de meditação, ele sai da sua comida, dos seus costumes, daquele enriquecimento pessoal que os países asiáticos têm, né? China, Japão, Coreia, né? Todo aquele ritual, e tudo é um ritual, eles saem disso para entrar para uma loucura, que são países aonde... Ou seja, muda a imunidade do cara, né? Muda o perfil orgânico dele, né? Então muda o hormônio, as respostas, a comida muda, ele passa a comer aquele sanduíche de Nova York da beirinha da esquina ali, que você nem sabe como é que é feito. Ou seja, a gente pode fazer de certa forma uma ligação de um mundo mais acelerado, certas doenças crescendo, assim. Exatamente. Tem tudo a ver com o todo, né? A gente comentou o exemplo da alimentação, então a gente já sabe dos alimentos orgânicos que vem crescendo muito, a busca pela saúde, o que você come, o que você não come, e o que você pensa, e o que você sente, o que você faz, o contato que você tem, seus relacionamentos, tudo faz parte. Claro que é fundamental, importantíssimo estar antenado e atualizado com todas essas novidades da medicina. Eu não posso nem falar nada sobre isso, porque eu sou médico e também olhando para o olhar psicológico, né, como psicólogo,
e tudo que eu venho vendo é fundamental. Isso aqui está na base, esse conhecimento da medicina, e você poder usar todos os recursos para diagnóstico precoce, para tratamento adequado, individualizado, fantástico. E tem também aquele outro lado que as pessoas não conhecem muito, que é o lado que não culpabilizando a pessoa, porque eu estou com câncer, eu sou culpado de alguma coisa. Nós não somos culpados de nada. Mas tem todo um outro lado que é importante se falar, né? Porque mesmo assim, vamos dizer, uma pessoa, numa família, várias pessoas têm contato com os xenobióticos, com os produtos que possam desencadear alterações hormonais, levar ao câncer, outras doenças, e tem a doença e outras não têm. Então existe o fator da individualidade, existe o fator sistêmico que a gente vem falando muito, não é? Se a gente for colocar o outro lado, porque o programa daqui a pouco acaba, eu queria tocar um pouco nesse assunto, é muito rápido, muita coisa para falar, mas existe todo um simbolismo quando você fala em câncer de mama, né? Que é o câncer que mais acomete as mulheres, e você vai olhar para isso, mas câncer de mama, que interessante, né? Como é que é isso? O que é mama? O que significa a mama para a mulher? É a maternidade, a sexualidade, e isso, quando uma mulher passa por esse diagnóstico de câncer de mama, tudo isso é colocado numa posição sensível, né? Porque isso vai afetar a sua feminilidade, a sua ligação com o campo do feminino, do materno, a linhagem materna da família, porque quando a mulher é mãe, qual é o contato dela com a criança? É a mama, na sexualidade, né? A função da mama. Então, quando a gente olha para a questão da mama no olhar simbólico, no olhar sistêmico, a gente pode perceber que existem muitas coisas que não são vistas, né? Essa ligação do feminino, da linhagem materna nas gerações da família, muitas vezes pode ter algo que nós precisamos olhar e entender. Para mim me vem uma imagem de que quando a gente está falando de consciência sistêmica, é como se fosse também essa tecnologia, um recurso a mais que a gente disponibiliza agora, para poder fazer uma leitura mais precisa também, não é? Tudo bem no tempo certo, eu acredito, né? A gente não está só dentro daquele corpo físico daquele Exato. De um equipamento. Toda essa importância que a Josi trouxe de todos esses diagnósticos, essas estatísticas, quando você tem hoje, quer dizer, de 30 anos para cá, o aporte sistêmico, a visão das constelações, é uma ferramenta, é um recurso a mais, embora muitos não gostem de chamar assim, mas é um recurso a mais para um diagnóstico, e eu como médico e psicólogo também utilizo isso como um diagnóstico. Então a gente pode olhar no sistema, a gente já sabe, isso já é comprovado, como os trabalhos na área médica mostram, existe o acometimento disso por causa daquilo, provavelmente causalidade e tudo mais. Quando você estuda as heranças transgeracionais, a gente sabe que no sistema familiar muitas vezes nós passamos por problemas, por exemplo, uma pessoa que tem obesidade, ou uma pessoa que tem transtornos psicológicos. Isso aconteceu porque um avô dela de repente passou pela guerra, e isso gerou uma transformação, uma mudança, um trauma emocional, e esse trauma ele é transmitido transgeracionalmente. Vendo, Gilson, como é rico essa discussão. A gente está caminhando para o final do programa. Eu queria agradecer a tua presença aqui e deixar que você faça um convite aqui para os nossos telespectadores, para as pessoas poderem conhecer o Instituto, mais ou menos falar um pouquinho dessa bandeira, né? Outubro Rosa está chegando, né? Então, é onde a gente mais fala sobre câncer de mama, mas para mim, Outubro Rosa começa dia 1º de outubro e termina dia 30 de setembro. Então, é o ano inteiro Outubro Rosa. Mas não deixem de se olhar, não deixem de se tocar, não deixem os maus sentimentos tomarem conta de você, né? Tudo é um desencadear. Eu hoje ainda não busco tanto, mas já busquei muito a pergunta de por que numa família com tantas mulheres, eu sou uma família vim de uma família feminina, eu sou o único caso de câncer, de lado de pai, do lado de mãe, eu sou a única pessoa com câncer. Algum motivo teve, né? Eu digo sempre que Deus me marcou para não me perder de vista, mas a gente nem sempre faz a nossa parte no dia a dia. Muitas vezes a gente delega para os outros responsabilidades que são nossas, e a gente pega para nós responsabilidades que são dos outros, que é o mais comum. Então a gente tem que realmente se empenhar para fazer a nossa vida, para fazer o nosso ser, essa nossa casa tão bonita que Deus nos deu, de uma maneira que ela caminhe com qualidade de vida, com saúde, e que se alguma coisa se abater, que a gente consiga recuperar rapidinho.
porque a gente consegue. Show. Gilson, obrigado, Gilson, pela Eu posso presença. convidar de falar uma coisa muito rápida, né? Assim, claro que eu não... Mas eu posso te responder, talvez genericamente, a sua pergunta, né? Porque só você veio dessa família feminina trazer esse problema? Porque você, como buscadora da sua família, veio trazer um ponto de cura para você, para sua família e para tantas mulheres através do seu trabalho e do seu propósito, como foi falado no começo. Então, Pode ser, vai ser. você abordou isso, você assumiu esse papel e os buscadores têm esse papel nos sistemas. Perfeito. Tá respondido, já não preciso procurar mais. Roberto, obrigado pela sua participação. Também mais uma vez um programa ótimo. Fique com a programação da Santa Cecília TV e você já sabe, se quiser assistir esse programa, vai lá no pessoasdevalor.com.br. Forte abraço e até a semana que vem.